Olá pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro e hoje vai ser uma live rápida para falar para você tudo o que você precisa saber sobre a constipação intestinal, que é o intestino preso. Então você, principalmente se você é mulher e sofre com o intestino preso, não sabe mais o que fazer, não sabe se o seu diagnóstico está correto, vem aqui que a live vai ser curtinha, mas eu vou falar tudo de mais importante que você precisa saber. Primeiro, a gente precisa entender o que é o intestino preso, porque hoje em dia as pessoas têm até dificuldade de explicar se o intestino é preso, se é solto, como que é, porque às vezes é preso, às vezes é solto, as pessoas não se observam. Então, vamos fazer uma definição para você não ter mais dúvida. Então, quando a gente fala de constipação intestinal, a definição mais antiga é a pessoa que evacua menos de 3 vezes na semana. Então, se você faz cocô um dia sim, 2 dias não, pode ser normal. Ah, mas como que pode ser normal a pessoa que fica com desconforto, com sensação de que não evacuou completamente, com a barriga inchada? Então, quando a gente entende a constipação como um problema que não é só não fazer cocô, a gente consegue ampliar esse critério para o diagnóstico da constipação, que é o intestino preso. Então, se você faz cocô menos do que 3 vezes na semana, você tem o intestino preso, você tem constipação. Se você faz todo dia, mas quando você vai fazer cocô, o seu cocô sai aquele cocô de bolinha, de cabritinho, que você tem esforço, que você fica com a sensação que não saiu tudo, que sai só aquele cocô durinho, assim, muito desconfortável, ou que são várias bolinhas, uma grudada na outra, mas bem ressecado, isso também é constipação, mesmo que você faça cocô todos os dias. Então, a constipação não é só fazer ou não fazer cocô. A constipação envolve esse desconforto, essa dificuldade, esse cocô muito ressecado. Isso tudo são características de constipação. Então, tanto a pessoa que não faz todo dia, quanto a pessoa que pode fazer cocô todo dia e ainda assim ela sofrer de constipação intestinal. Então, desconforto para fazer cocô, fezes muito ressecadas, sensação de que não saiu tudo, aquela sensação de que tem que fazer muita força para evacuar. Tudo isso são características de um intestino preso. E se o seu intestino está preso, a sua saúde está em risco. Isso porque o ato de evacuar é uma forma de detoxificação do nosso corpo. Através das fezes, a gente elimina toxinas, a gente elimina o excesso de bactérias que podem estar proliferando no seu intestino, a gente elimina o excesso de hormônios. Então, o nosso intestino é um órgão de eliminação e é por isso que a gente chama evacuação. Você precisa fazer cocô. Não é normal ficar a cada 3 dias, não é normal toda vez que vai fazer cocô é um estresse, é um desconforto, você sai com aquela sensação de que não foi aliviada, de que não saiu tudo. E isso não é normal. E aí, quando a gente fala de constipação, a gente tem que entender que nem todo mundo vai se beneficiar daquela medida mais basal de comer fibra, beber água, fazer atividade física. Isso é a base que qualquer pessoa, constipada ou não constipada, precisa fazer. A vida, se você quer ter uma vida plena, saudável, produtiva, você precisa ter hábitos saudáveis e que condizem com essa vida. Não dá pra pessoa viver a vida ligada no 220 achando que não tá tudo bem não fazer cocô, porque não tá. Isso vai ter reflexo no seu humor, isso vai ter reflexo no seu sono. Mulheres constipadas muitas vezes têm constipação intestinal, têm uma menor produção de serotonina, que é um hormônio relacionado à felicidade, ao prazer. Então, fazer cocô faz parte de uma vida saudável. Não tá tudo bem se você não faz cocô todo dia. Você tem que entender o que é que está causando isso. E quando a gente pensa em constipação, a gente tem que entender o que é primário, causado por um intestino disfuncional,
O que é secundário? E hoje a gente vive uma sociedade que tem muitas coisas que fazem com que a gente não faça cocô. Então, o secundário pode ser porque a pessoa está usando um medicamento, um suplemento, alguma coisa que leva o intestino a ficar preso. E o top 10 dos medicamentos que prendem o seu intestino estão remédios para pressão. Então, se você começou a tomar um remédio para pressão e seu intestino ficou preso, eu não estou mandando você suspender o remédio da pressão. Mas converse com o médico que te prescreveu se dá para trocar por um remédio que não prenda o seu intestino. Porque senão isso vai te trazer consequências e depois você está tomando outro remédio para tratar efeito colateral do remédio. Então, remédios para pressão, principalmente diuréticos, eles fazem o seu intestino ficar preso, tá? Remédios para tratamento de dor crônica, então pessoas que usam remédios para dor, principalmente se são aqueles remédios mais fortes que vêm da morfina, remédios opioides, aqueles remédios para dor que só vende com receita médica, muitas vezes são remédios que travam o seu intestino. Relaxantes musculares, que muita gente hoje em dia usa, vou dormir, tô com uma dorzinha aqui, são remédios que vão relaxar o músculo do seu intestino também, podem fazer com que seu intestino fique preso, tá? Então falamos do remédio da pressão, dos remédios para dor, incluindo os relaxantes musculares, e a gente vai falar também dos antidepressivos. Existem muitos antidepressivos que têm como efeito colateral prender o intestino. E aí, se você pega um paciente que tem depressão e está constipado, o médico tem que pensar nisso, mas na maioria das vezes eles não pensam. E já teve paciente meu que ouviu do médico assim, mas você tem que decidir se você quer fazer cocô ou se você quer ficar boa da cabeça. Desse jeito. Gente, não dá pra gente passar um remédio que traz um efeito colateral desconfortável e a gente virar pro paciente e falar, se vira, você vai ter que aceitar esse efeito colateral. E é claro que tem remédios que são insubstituíveis? Sim, existem remédios que não tem opção para eu trocar. Mas antidepressivos, a gente tem diversos antidepressivos, classes diferentes. A gente pode testar até achar um que dê certo para o nosso paciente. Então, se você começou a tomar um antidepressivo e seu intestino ficou preso, converse com o seu médico se não pode ser um efeito do remédio e se não vale a pena tentar trocar esse medicamento. Porque tem alguns que têm um impacto menos importante na motilidade do seu intestino. Tá? Então, remédios para pressão podem estar causando a sua constipação, remédios para dor, remédios para depressão e remédios para tireoide podem afetar na motilidade do intestino. Mas quando a gente pensa na tireoide, eu vou entrar numa segunda causa de intestino preso secundária. O hipotireoidismo é uma causa frequente de intestino preso e muitas pessoas sofrem de hipotireoidismo, muitas mulheres principalmente sofrem de hipotireoidismo e muitas vezes essas mulheres não têm as suas queixas valorizadas. Então a pessoa fica lá com sintoma de hipotireoidismo e ela só vai receber o hormônio a hora que realmente a tireoide entrou numa falência completa. E aí que a coisa tá muito ruim. Mas um sinal precoce do hipotireoidismo, principalmente na doença de Hashimoto, pode ser o seu intestino preso. E é uma causa tratável, porque a hora que você trata a tireoide, o intestino melhora. Então, remédios para tireoide podem ajudar se for hipotireoidismo, e os remédios para hipertireoidismo podem ter como complicação, talvez deixar o seu intestino até um pouquinho mais preso. A Fabiana tá perguntando do meu brinco, depois eu posto de onde que eu esqueci o nome da loja. Então, lembrar de remédios para depressão, remédios para ansiedade, remédios para dor, disfunções da tireoide, que são causas importantes de constipação. Não posso deixar de falar dos transtornos do espectro da hipermobilidade articular. Se você tem as articulações mais frouxas, você consegue, encostar o dedão aqui no braço, o dedinho, puxa a pele, ela vem bastante, consegue alongar bem. O seu professor de educação física, o seu treinador, o seu personal, sua professora de pilates falou que você tem um alongamento maravilhoso, saiba que isso é um fator de risco para o seu intestino ser preso. Isso porque as doenças
doenças do colágeno que estão dentro desse espectro da hipermobilidade articular, muitas vezes a gente tem um colágeno mais frouxo. E o nosso intestino, a nossa barriga, o tecido de enchimento da sua barriga é feito de colágeno. Se esse enchimento é frouxo, seus órgãos tendem a ser mais caídos. Então, pessoas que têm mais mobilidade de articulação têm uma tendência a ter o esvaziamento do estômago mais lentificado. Então, aquela pessoa que come às vezes fica empachada, sentindo que comeu um boi. São pessoas que muitas vezes sofrem de constipação intestinal. São pessoas que com mais frequência vão ter fissuras, hemorroidas. Então, a gente precisa investigar frente a uma pessoa que sofre de constipação como é a articulação dela, porque parece que são coisas nada a ver, mas são duas coisas que muitas vezes caminham juntas. Então, se você tem alguma doença, seja uma doença autoimune, citei aqui a doença de Hashimoto, por exemplo, ou se você tem um problema de tireoide, ou se você está tratando um problema de pressão, ou até o diabetes, pode ser que a sua constipação, o seu intestino preso, seja de causa por esta outra doença. E tratar essa doença de forma adequada, evitando medicamentos que te deixem com o intestino mais preso, é muito importante. Então, entender o que a constipação pode ser de causa do intestino ou pode ser de causa de outra doença que você tenha, e é o gastroenterologista a melhor pessoa para investigar isso para você. Além disso, a gente pode ter uma constipação com trânsito normal, que é o tempo de trânsito intestinal é normal, mas a pessoa tem uma apresentação de desconforto, de constipação, que entra dentro de uma coisa que a gente chama de constipação funcional, que é uma prima da síndrome do intestino irritável, o que não quer dizer que não tem tratamento, tá? Ou a gente pode ter uma constipação de trânsito lento. O que é isso? É o intestino que realmente não tem essa força de contração. E aí fica realmente aquelas fezes paradas ali. E não adianta a pessoa comer fibra, beber água, fazer atividade física, que não vai resolver se eu não der um medicamento ou se eu não tiver estratégias para resolver a motilidade, que é a movimentação desse intestino. Então, eu posso ter uma constipação de trânsito normal, que é a grande maioria das pessoas, e eu posso ter uma constipação de trânsito realmente lentificado. Essa pessoa que tem trânsito lento é aquela pessoa que fica 7 dias, se ela não usar um laxante, ela não faz cocô. E é um tipo de constipação mais difícil de tratar. E o terceiro tipo de constipação é a pessoa que tem uma disfunção da saída. É na hora da evacuação o problema. A gente chama, o nome técnico é dissinergia da pelve ou dissinergia evacuatória, que nada mais é uma descoordenação da musculatura da pelve do ânus, fazendo com que a pessoa vai lá, ela faz força e é como se tivesse uma rolha, ela não consegue fazer. Essa pessoa tem um tipo de constipação que ela tem vontade de evacuar, ela senta no vaso, ela faz muito esforço e não sai quase nada. Essa pessoa precisa investigar se ela não tem, na verdade, essa dissinergia evacuatória, que é uma causa importantíssima de constipação, principalmente na mulher. Isso porque a mulher, quando é criança, a gente ouve que não pode fazer cocô em banheiro fora de casa, porque senão vai pegar doença, porque o banheiro é sujo, que é feio fazer cocô fora de casa, que cocô a gente faz só em casa, que não pode nem soltar pum na frente dos outros. Então, é uma coisa inconsciente que a gente trava. Aí na hora que tem que fazer cocô, não consegue relaxar o músculo. Aí você vai lá, você tá fazendo maior força, mas o músculo tá lá, ó, travado. E se você não aprender de novo a coordenar esse músculo, não vai ter laxante que vai fazer você fazer cocô. E isso é muito comum. A pessoa que me conta que desde criança ela tinha intestino preso, que desde criança ela tinha muita dificuldade quando viajava, quando ia na casa de amiguinhos, porque ela não conseguia fazer cocô. Aquela pessoa que fala que senta lá, faz muita força e é como se não saísse. Pessoas que às vezes têm que usar a duchinha para dar uma relaxada no músculo e conseguir evacuar, ou usar supositório. Essas pessoas não vão se beneficiar de usar laxante, elas vão se beneficiar de um tratamento chamado biofeedback, que nada mais é do que uma fisioterapia para você reaprender a coordenação dessa musculatura. Tá bom? Então, a dissinergia, essa disfunção de saída do ato da evacuação,
vai ter muito benefício com exercícios de respiração, com fisioterapia, com aprender a coordenar essa musculatura da pelve. E aí, quando a gente pensa, beleza, já entendi que a constipação pode ser primária ou secundária, que ela pode ser uma constipação de trânsito normal, de trânsito lento, e que ela pode ser secundária a um problema muscular do ânus e da pelve. E que cada causa vai ter um tratamento. Vocês entenderam isso? Não adianta achar, ai, mas eu já comi fibra, eu já bebi água, eu já faço atividade física e não resolveu. Você precisa de um médico especialista para identificar qual é a causa do seu problema. Porque a hora que a gente começa a tratar causas, a gente começa a ver resultados duradouros no tratamento do seu intestino. Enquanto você está só usando laxante para fazer cocô, você não está tratando a sua constipação. Você está, inclusive, deixando o seu intestino cada vez pior e a sua constipação mais difícil de tratar. Então agora eu vou falar para vocês 10 dicas para você que sofre com o intestino preso. E a primeira delas é: tome o café da manhã. Tome o café da manhã, porque hoje em dia as pessoas adoram fazer jejum, tomar remédio. Ai, gente, esqueci de falar do Ozempic que vocês usam para emagrecer. A pessoa quer emagrecer 2 quilos para entrar numa roupa e vai usar Ozempic. Ozempic, essas canetinhas emagrecedoras, elas prendem muito o intestino. E hoje em dia a gente vê um uso quase recreacional desses medicamentos que são vendidos sem receita e a pessoa toma pra estar magra no fim de semana. Ela quer ir numa festa, ela toma, queria perder 2 quilos, mas fazer dieta dá muito trabalho. Então ela vai e já toma o remédio porque ela compra sozinha, a amiga que passou. E pode ser que a sua constipação seja por causa desses medicamentos, tá bom? Mas agora voltando para as dicas. Tome café da manhã. Quando você toma o café da manhã, pela manhã a gente tem um reflexo que quando o estômago se distende, ele acelera a motilidade do intestino, chamado reflexo gastrocólico. E pela manhã é o melhor momento para esse reflexo funcionar, é o momento que ele está mais ativo no seu corpo. E aí é muito comum as pessoas contarem, e isso é o que é considerado mais saudável. Você acorda, toma o seu café da manhã e dá aquela vontade de fazer cocô. Aí você faz seu cocô e já pode começar o dia aliviado. Então, tomar café da manhã é importante para você que sofre de constipação. Quer fazer jejum? Vai fazer jejum à noite. Você vai pular a janta. Por quê? Esse é o jejum que faz bem para o seu corpo. Seja para emagrecimento, seja para longevidade, seja para te dar mais energia, seja para bioenergia, para o que você quiser. O jejum mais saudável é o jejum noturno. Não vá pular o seu café da manhã. Então, acordou, tome o seu café da manhã. Mas antes de tomar o seu café da manhã, a segunda dica: tome pelo menos 2 copos de água. E essa água, se ela estiver quentinha, morna, melhor ainda. Pode ser um chá. Então eu gosto de falar para os meus pacientes para eles tomarem, por exemplo, um chazinho verde, porque o chá verde, ele é bom para o intestino, ele tem uma ação procinética. Ou tomarem o chá de gengibre, que gengibre também é muito legal para o seu intestino. Então acordou, a primeira coisa, tomar uma xícara generosa de chá e um copão de água. Segunda dica: comer o seu café da manhã. Se você começar a fazer isso, você já vai ver que tem grande chance do seu intestino começar a melhorar. Café pode ser café também, só tem que tomar cuidado porque não é todo mundo que se dá bem com café. Mas um cafezinho de manhã pode ter essa ação ótima de ajudar o seu intestino a funcionar. Se você sofre de diarreia, cuidado com o café, tá? Então, tomar o café da manhã. 2, tomar um copão de chá, tomar um café pequenininho. Café não é copão, tá, gente? Mas beber água de manhã, porque você se hidrata durante a noite e a gente tem uma tendência de desidratação. A terceira dica, gente, não é besteira quando a gente manda vocês comerem fibras. É importante você dar alimento para as bactérias boas do seu intestino. É bizarro essa onda agora de ficar falando que fibra não serve para nada. A fibra, ela pode não servir para o seu corpo, mas você come para alimentar as suas bactérias.
Então é importante sim você incluir fibras na sua dieta. E pode ser o pacotinho de fibra, mas não precisa ser o pacotinho de fibra. Pode ser só você variar as frutas, as verduras, os legumes, as saladas. Você pode incluir chia, você pode incluir linhaça, você pode incluir aveia, você pode incluir psyllium, que é uma fibra maravilhosa, super barata, que você encontra em qualquer lugar. A fibra, na maior parte das pessoas, ela ajuda na motilidade do intestino, porque ela vai ajudar a formar um bolo fecal mais fofinho e que você vai conseguir eliminar ele com mais facilidade. Agora, se você não tolera fibra, é porque o seu problema deve ser a minha quarta dica. Pessoas que comem fibras e passam mal, muito provavelmente têm disbiose intestinal, que pode ser o supercrescimento bacteriano de intestino delgado ou o supercrescimento de micro-organismos produtores de metano. O metano é um gás que trava o seu intestino. Ele dá um tipo de constipação que é aquela constipação do trânsito lento. Por quê? O metano, ele relaxa a musculatura do seu intestino e essa motilidade vai ficar mais presa. Então você que percebe que quando come mais fibra fica mais constipado, muito provavelmente você tem uma microbiota que produz metano e isso tem como ser investigado e tratado. Quando a gente trata, a gente diminui essa produção de metano, a gente faz primeiro que o paciente tolere melhor as fibras e segundo que esse paciente faça cocô com menos esforço. Então, lembrar da água, lembrar do café da manhã, lembrar das fibras, não deu certo com as fibras, considerar que você tenha um super crescimento de microbiota metanogênica, que chama IMO, ou IMO em português, tá? Então essa foi a nossa quarta dica. A quinta dica, inclua gordura na sua alimentação. Gente, a gente vê dois extremos, ou a pessoa que come gordura o dia inteiro e a pessoa que tem pânico de tudo que tem gordura. E a gordura, ela tem um papel de escorregar o seu cocô, entendeu? Ela ajuda esse cocô a passar mais fácil pelo intestino. Então essa dieta muito pobre em gordura para o seu intestino também não é legal. E quando a gente fala de incluir gordura, pode ser azeite, pode ser a gordura da picanha com consciência, que o Carlos mandou ali, ó, gordura da picanha, até pode, é uma fonte de gordura. Vamos parar de demonizar a gordura porque é gordura animal. Pode ser também, é claro que comer um monte de picanha vai fazer bem? Óbvio que não. Mas comer de vez em quando não vai ser o problema. Incluir peixes mais gordinhos, tipo salmão, atum. Incluir... Faz uma picanha hoje, calma que hoje ainda é quinta-feira. Incluir nuts, então as castanhas na sua dieta, tudo isso são fonte de gordura. Incluir o abacate, lembrando que abacate para algumas pessoas vai dar gases, vai dar desconforto, mas para o intestino ele é maravilhoso, tá? Então incluir gordura na sua dieta é muito importante. A gente vê as pessoas com pânico de engordar e aí corta tudo de gordura, o intestino também não consegue funcionar. E aí das gorduras, as que eu mais gosto são sem dúvida azeite e as castanhas, tá? Então, mas todas as fontes de gordura naturais são saudáveis. Vocês têm que tomar cuidado com aquelas gorduras industrializadas, ultraprocessadas, porque isso aí não vai fazer bem para ninguém, tá? E eu não tô mandando você perder a noção da gordura, mas eu tô falando sim você perder o medo de comer gordura, tá? Então essa foi a quinta dica. A sexta dica, gente, precisa fazer atividade física. Não importa se você acha que você está feliz com o seu corpo, que você não quer ter ganho estético, não é por estética, é por saúde. A atividade física, ela vai ajudar na sua musculatura do abdômen e essa musculatura vai ajudar você a acomodar melhor os gases, a fazer o seu intestino funcionar melhor. Então, a atividade física é inegociável se você sofre de intestino ou se não sofre. Não importa quem é você, a atividade física é muito importante. É claro que tem pessoas que só vão conseguir fazer físio, tem pessoas que vão conseguir
male fazer uma caminhada. Mas você tem que fazer o que você pode. A maioria das pessoas consegue fazer alguma atividade física, nem que seja 30 minutinhos por dia. Então, a atividade física, o mínimo que a gente tem que incluir na nossa vida é 150 minutos por semana. Isso é o mínimo para qualquer pessoa. 150 minutos por semana é igual a 30 minutos 5 vezes na semana ou 50 minutos no mínimo 3 vezes na semana. Não é impossível, não é difícil depois que você cria esse hábito. A atividade física vai ajudar o nosso intestino a funcionar, seja pela ação da gravidade, né, de ajudar a empurrar esse cocô lá para baixo, seja nesse estímulo da musculatura, que também vai ajudar o intestino a funcionar, porque a musculatura do seu abdômen também vai ajudar nessa motilidade do intestino, tá? Então, a atividade física inegociável, não importa quem é você. Então, não posso fazer nenhuma, tem contraindicação médica. Aí, para você que tem contraindicação médica, tudo bem. Mas se você não tem uma contraindicação para fazer atividade física, você tem que incluir algum grau de atividade física na sua vida, tá? Sexta dica. Posição para fazer cocô. A melhor posição é sim aquela posição de cócoras, como antigamente era feito, como o homem foi feito para fazer cocô lá no meio do mato. Como que a pessoa ia fazer cocô? Tinha que agachar. Isso é a forma natural que o nosso corpo foi feito para fazer cocô. Essa história de botar um vaso que você fica sentado é para o seu conforto, mas não quer dizer que é bom para o seu intestino. Então, levantar as suas perninhas na hora de fazer cocô vai fazer com que o ângulo para o cocô descer fique melhor. E aí você vai fazer cocô com menos esforço, vai ter aquela sensação de que evacuou tudo, vai ser bem melhor, vai por mim. E você pode comprar um banquinho que você acopla na frente do seu vaso para levantar as pernas, para você não correr o risco de cair, de quebrar o vaso, né? Não ter que fazer cocô fora do vaso. É só colocar um banquinho que você consiga elevar suas perninhas, e essa dica resolve a vida de muita gente, é uma dica muito simples. A oitava dica, além da posição para você fazer cocô, você deve fazer técnicas de respiração. Quando você faz aquela respiração abdominal, sabe, que você respira, estufa a barriga, solta, encolhe a barriga. Esticando o seu tórax, você ajuda o seu intestino a funcionar. Isso porque quando a gente respira fundo e a gente naturalmente ativa o nervo vago, que é o nervo responsável por regular a motilidade do seu intestino. Então, exercícios de respiração, eles vão ser importantes pelo papel do próprio diafragma ali encostando no seu intestino, regulando pressão abdominal, como também vão ajudar a estimular o sistema nervoso parasimpático, que é o que vai fazer você fazer cocô. Então, se você é uma pessoa muito estressada, essa técnica de respiração vai te ajudar mais ainda. E você pode fazer essa respiração coordenada lá enquanto você está tentando fazer cocô no vaso, tá? Então, técnica de respiração ajuda muito. A nona dica tô colando aqui. Fisioterapia. Gente, fisioterapia pélvica, para você que tem uma constipação de difícil tratamento ou para você que sofre por aquela dissinergia evacuatória, que é aquela rolha, aquela disfunção da saída, isso é o que resolve a vida da maioria das pessoas. Então, a fisio, ela vai trabalhar com você a respiração, ela vai trabalhar com você a musculatura do abdômen e ela vai te ajudar a reaprender o controle dos seus músculos da pelve. Então, o fisioterapeuta é muito importante se você sofre de constipação, mas tem que ser um fisio que tenha expertise em fisioterapia pélvica, principalmente se for uma pessoa que já trabalha com essas questões intestinais, tá? Então, fisioterapia vai te ajudar. E por último, a suplementação. Antes de sair usando o laxante, tem muitos suplementos que você pode usar, que são seguros e que podem ajudar o seu intestino a funcionar. Então, a gente falou, por exemplo, do gengibre, que você pode usar na forma de chá, ou você pode comprar
manipulado de acordo com a prescrição do seu médico ou da sua nutricionista, ou você pode usar tintura de gengibre, ou você pode usar, enfim, tem muitas coisas muitas formas de você usar o gengibre, seja botando na comida, seja o pozinho no shot matinal, seja tintura, seja o suplemento extrato padronizado, e a gente aqui no Brasil tem extratos muito legais para tratamento de intestino, seja, enfim, da forma que você quiser, mas gengibre é maravilhoso para sua digestão e para o intestino funcionar. O magnésio, gente, a gente infelizmente hoje em dia vive uma sociedade que a maioria das pessoas se beneficiaria de fazer uso do magnésio. O magnésio é importante para todas as reações enzimáticas do seu corpo, ele é importante para que você consiga fazer uma boa digestão, ele é importante para essa regulação da motilidade do seu intestino, ele acaba ajudando a puxar mais água para o seu cocô, para você fazer uma evacuação mais fácil, ele ajuda na regulação da parte muscular, do sono, do pensamento, da enxaqueca. O magnésio tem muitos benefícios, mas eu gosto muito de prescrever magnésio para as minhas pacientes constipadas. E para soltar o intestino, o melhor magnésio que eu mais gosto é o magnésio citrato. Dá para comprar, dá para manipular, dá para importar, tem várias formas de você suplementar o magnésio. Você pode usar um blend de magnésios, que vai ter o citrato, vai ter o magnésio de malato ou glicina, enfim. Para soltar o intestino, o óxido de magnésio e o magnésio citrato são os que mais soltam, mas eu gosto mais do citrato, dá menos efeito colateral, tá? Então, magnésio, o gengibre, a gente usa vitamina C. A vitamina C também é muito importante para regular a motilidade do seu trato gastrointestinal. Suplemento, por exemplo, de ômega 3, ele também é uma fonte de gordura e ele ajuda na modulação da sua microbiota. É interessante se você sofre de constipação. O próprio azeite, o azeite que você pode usar ele na sua comida, você pode, ao invés de ficar tomando óleo mineral, que é um negócio artificial, você pode usar o azeite, que é uma coisa natural e que faz bem para sua microbiota, tá? Além disso, por exemplo, alcaçuz dá para usar como chá, como tintura, dá para manipular também. Ele é muito legal, ele tem essa ação pró-cinética que ajuda não só na sua digestão, mas também no seu intestino. Então tem vários suplementos de fibras. A gente tem fibras que são menos fermentativas, fibras que são mais fermentativas. A que eu mais gosto é o Fibregan, que é a goma cássia, porque não dá fermentação, não dá tantos gases, então ele é tolerado pela maior parte das pessoas. Mas o Psyllium, por exemplo, é uma fibra super legal e que ajuda muito no seu intestino. Outra coisa que não é suplemento, mas que dá pra gente usar como suplemento é o kiwi. O kiwi tem vários estudos mostrando que 2 kiwis por dia tem um resultado melhor até do que medicamento para quem sofre de constipação. E tudo bem que o preço do kiwi às vezes torna impossível, mas a gente também pode manipular a enziminha do kiwi, que é a actinidina, que é uma enzima que ajuda na motilidade do seu trato digestivo. Então eu adoro usar a actinidina para os meus pacientes constipados e mandar que eles comam o kiwi também. O kiwi não fermenta, não dá gases. Se você sofre de SIBO, ele é seguro, só tem que tomar cuidado quem tem intolerância à histamina, tá? Mas eu gosto muito do kiwi, da actinidina. Outro suplemento que vocês encontram é a aloe vera. A aloe vera tem benefício no estômago, na recomposição da barreira intestinal e pode ajudar se você sofre de constipação. Então tem vários suplementos que você pode usar de forma segura antes de partir para usar um laxante. Os próprios probióticos. Os probióticos podem ajudar na constipação. Para constipação, o que eu mais gosto é o Bifidobacterium lactis, que é uma cepa que tem bastante estudo para regular a motilidade intestinal. Mas você pode usar um probiótico multicepas, você pode usar um alimento fermentado, você pode incluir esses probióticos de outra forma na sua vida. E se nada disso deu certo, minha gente, não tem solução. Tem que passar
passar no gastro. Não fique aí achando que tá tudo bem não fazer cocô, que tá tudo bem ser esse desconforto, esse esforço toda vez que você vai no banheiro. Não fazer cocô não só não é normal, como é um sinal de que a sua saúde não está bem. Você precisa olhar para isso. Pare de negligenciar a sua saúde. Eu sei que você tá aí dando conta de tudo e esquecendo de olhar para você. Então, se você já faz atividade física, já bebe água, já come fibra, já tentou usar esse suplemento se não tolerou, você precisa investigar a causa do seu problema. Lembra que a gente começou falando das principais causas? Mas tem muitas outras que não dá nem tempo de citar numa live. Então, busque ajuda. E aqui na Clínica Medfocus temos eu e temos 2 médicos da minha equipe, que são o Dr. Igor e a doutora Lorena, que foram treinados por mim para ajudar vocês também nesse caminho de busca por uma saúde global completa, não só intestinal. Mas a gente sabe que a saúde do seu intestino é muito importante. Então, a live hoje eu prometi que ia ser uma live pocket, rápida, para falar o que você precisa saber sobre intestino preso. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, porque eu sei que eu tô devendo para vocês, que eu estou meio sumida, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre intestino preso, mandem para mim na caixinha que eu vou responder. Mas muito obrigada a todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Um abraço!